de onde veio a marcha atlética, né? Foi da influência total dos meus pais, né? Porque assim, eu também tenho outro lado. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do meu pai, né? Então, quando ele dava uma aula de educação física aqui num colégio, era à noite. Então, eu cresci todo dia ele me buscando, saindo do serviço, me buscando e a gente ia pra essa aula. Então, eu gostava, porque eu com essa energia toda na escola, eu não era muito um dos melhores alunos, não, né? De comportamento, de tudo. Tinha que gastar de energia, não nota. dava tempo Na também. nota, tudo. Minha De vida estudar era muito. bola, sabe? Jogar bola, correr. Eu me sinto... Eu até brinco que a minha melhor versão, né, do Caio é em movimento. Eu gosto de estar em movimento. Eu me sinto vivo, assim, existir em movimento. Tanto que eu quero tomar uma decisão importante da minha vida, eu vou treinar, assim, aqueles muitos quilômetros que me ajuda, sabe? Aqueles muitos quilômetros, nós estamos falando de quantos, Caio? 30 quilômetros. 30, 35. Gente, a gente quase desespera para correr, sei lá, 3, 4, 5 quilômetros diariamente para manter a forma. Eu faço 25 a 30 quilômetros por dia. Todos os dias. Aham. Somando os dois períodos, né? O primeiro período é o que tem mais, aí varia de 20, 22. É, e não à contínuos, tarde, né? Às vezes é um à tarde é 6, intervalado. Entendi, mais. entendi. Então, mas dá. Mas assim, menos de 18, 20 não tem, não. Sempre um período, né? Então, Então, com esse trabalho do meu pai, eu se falo, poxa, se eu tivesse um professor igual meu pai, minha vida estava resolvida, que eu era apaixonado pelo trabalho dele. E eu e minha mãe sempre fomos... Ela nunca precisou fazer a transição de mãe treinadora. Ah, que dia que você virou a treinadora? Foi natural? Foi natural, porque ela sempre foi esse perfil comigo, entendeu? Depois que eu descobri... Eu sempre fui treinador. Depois que assim, ela é só treinadora, Eu falei, cara, mas ela sempre foi isso. Então, minha mãe sempre foi desse jeito. Então, eu ganhei. E eu digo hoje, tipo, por exemplo, você trabalhar hoje, no século XXI, com duas pessoas que amam você totalmente, que vão abrir mão, que às vezes vão perder para que eu ganhe, é um privilégio. Então, tem problema treinar porque às vezes tem muita intimidade, né? Muita briga. Não, para mim é um privilégio, porque Às vezes o misturar família com treinadora não te incomoda. Na adolescência era Entendi. difícil, porque o adolescente ele quer mostrar que é independente, né? É lógico. Poxa, eu já consigo fazer minhas coisas sozinho, já. Então, naquilo ali, às vezes tinha essa discussão, porque às vezes eu treinava porque eu queria. E parecia que era a mãe ainda que tava ali, ficando em cima pra eu não vacilar. Então, quando passou essa fase, ficou mais fácil. Quando eles começaram a entender, né, que eu queria mesmo, e eu fiz aquela escolha, tava treinando porque eu queria mesmo, e eu de entender que o pai só queria ajudar, né? Porque às vezes o adolescente não percebe isso. Claro. Ele acha que só tá enchendo o saco. Então, foi uma fase um pouquinho mais chata, mas a gente sempre se respeitou. Porque tinha muito amor envolvido, né? Tinha muito apoio. Eu tinha meu sonho e tinha pessoas dando suporte. Tanto que a gente chegava em alguns países que os caras falavam, eita, filhinho da mamãe, essa vidinha aí é muito fácil, porque a vida do atleta era difícil. Eu tinha minha mãe e meu pai sempre... Eu falei, cara... Porque o atleta tá sempre longe de casa, tá longe longe da de família. casa, aquela coisa. E eu falei, poxa, mas se eu não aproveito, vocês iam falar que eu tinha faca e o queijo na mão e não aproveitei. E não aproveitou. Então eu tô aproveitando, estão dizendo que eu sou filhinho de mamãe e filhinho de papai. Então, para escolher um dos dois, eu escolho o outro que dá resultado. Aí a marcha atlética, e eu acho que é legal a gente entrar nisso, porque a marcha atlética tem a particularidade da técnica, né? Que ela tem uma técnica específica. E você não pode só sair correndo. Sair andando rápido, sei lá o quê. Esquece. Porque as pessoas até brincam, parece que tá com vontade de ir no banheiro. Não, é porque tem uma regra que faz a gente marchar, caminhar dessa maneira. E se você não fizer direito, você pode ser desqualificado da prova. Conta pra gente aqui um pouquinho, então, exatamente como você está falando. Às vezes tem muito desconhecimento ainda da marcha atlética. Uma pena, um esporte sensacional, de um esforço físico absurdo, de uma dificuldade muito grande, dedicação do atleta, que a gente está vendo você comentando. Conta essas particularidades, assim, o que você realmente precisa, para começar, né? O que você precisa saber? Porque aí tem todo esse treino específico. Você tem uma ideia? Um atleta de alto rendimento que faz marcha atlética, ele chega a imprimir 17 km por hora numa competição. Não, por isso que eu comentei. Então é uma prova rápida. Acha que é devagar, e aí as mas pessoas não é muito pensam rápida. que é devagar e não Bota é. na esteirinha aí. Eu acho que a maioria das esteiras nem passa de 16. E a gente faz isso. Então, a marcha, ela tem duas regras. Tá. A primeira é que o primeiro contato que eu tenho com o solo, meu pé entra no solo, a minha perna tem que estar totalmente estendida, esticada. Então, eu não dobro o joelho, eu entro com ela esticada. Depois que eu posso dobrar o joelho, depois que eu encostei. Então, não tem aquela
quando você corre, você dobra o joelho, né? Sim, Então, claro. como não vai pro joelho, o desvio, vai pro quadril. Então, por isso que parece que tá rebolando. por isso Porque que imagina tá 17 da km dança por hora aí, parece- você fazendo esse pêndulo. Aí o quadril vai se mover. A mulher que anda com salto, por exemplo, ela tem que entrar, quando ela entra com o calcanhar, ela entra com a perna esticada. Por isso que parece que a mulher, às vezes, parece que tá rebolando. Tá rebolando. Que é o jeito de andar. A segunda regra é que eu não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão. Então, não tem aquela fase aérea da corrida. Né? A corrida é uma sucessão de saltos, né? E a fase aérea que dá o impulso. Que dá Muitas o impulso. vezes, exatamente. Então, na marcha Por isso que é fica mais diferente. difícil Isso, ainda. ele vai com o calcanhar. Na hora que você corrida, empurra. você vai projetar a sua passada para frente, pra você dar esse salto e ganhar velocidade. A marcha atlética, não. Você já tem que entrar logo com a outra passada para poder tirar o pé. Um dos pés. Então, é na tração, né? Nessa tração que faz o marchador ganhar velocidade. Então, é uma mecânica totalmente diferente. E tem árbitros, de 6 a 8 árbitros. Então, a marcha atlética, geralmente, ela não é igual a maratona, que a maratona sai de um lugar da cidade e termina em outro, ou dá a volta na cidade e chega no mesmo lugar, né? Que bem bonito, inclusive. A marcha atlética é um circuito fechado, de 1 a 2 quilômetros. Então, a gente fica dando volta num circuito de 1 quilômetro. Exatamente igual a Fórmula 1. ó. É, parecido com a Indianápolis, né? É, o Quem circuito de Indianápolis. Meu sonho é marchar no autódromo daquele, porque é bem daquele jeito as As voltas. 500 Geralmente milhas. dá 4 quilômetros no autódromo, né, que é oval, né? Então, por quê? Porque os árbitros vão ficar, você tem que ficar passando pelos árbitros. Você passa várias vezes. Então, por isso. a cada 200 metros tem um árbitro. Então, essa é a maior dificuldade da marcha atlética, né? Você enfrentar você mesmo, Sim. o adversário, a quilometragem, né? Porque vai né? Insana. Quantos quilômetros eu tô. Muito E um tempo. cara ali te julgando, um árbitro te julgando. Você trabalhar- Subjetivamente. É. Então ele não pode usar nenhum tipo de tecnologia. Filmar, dar uma olhada, não tem chip para ver se eu tirei os 2 pés ao mesmo tempo. É no olho. Então se ele achou, falta. Já era. Então é muito complexo. Então tem um treinamento específico. Claro que em todos os esportes, se você não está bem tecnicamente, você perde rendimento. A marcha, além disso, você perde. Você é Você sujeito, é sujeito a a ser desqualificado. desqualificar da prova. E já aconteceu várias vezes comigo, pra você ter um exemplo. Mas tem uma pontuação que Tem. você chega eu para posso ser tomar 2 faltas. Posso tomar aí até você 2. explica. A Explica você. falta quando você entra com o joelho flexionado Ah. se chama falta de bloqueio. Aí esse símbolo aqui. É um símbolo assim. ó. Ah, tá. Então ele tem uma placa amarela com esse É. risco assim. Aí Entendi. o árbitro vai e te mostra. Essa falta pode ser uma proposta de desqualificação ou pode ser simplesmente uma advertência. Um aviso. Só Você um chegou aviso. aqui, passou, ele não gostou, É. ele te dá ali pra você dar uma corrigida. Entendi. Durante a prova tem um quadro no percurso com o número dos atletas. Se É igual você corrida de rua, a receber- gente não anda Sei, com igual número e aquele tal. número. Isso. Então, Se por exemplo, você- meu número é 93, tá lá o 93. Aí, Se você tiver recebeu uma proposta, não foi um aviso, foi uma proposta de desqualificação, falta. essa proposta, essa falta, ela vai lá para o quadro do lado do seu número. Então você passa, tá sabendo. Eita, Você já tô está com uma. sabendo que você está Pânico. com uma falta. Aí essa é a de bloqueio, que você entra com o Tá. joelho flexionado. Você tem que entrar com a perna totalmente estendida. Quando você perde contato com o solo, é a de flutuação. Aí é um dia. É uma plaquinha com uma ondinha assim. Aí ele vai mostrar para você. Aí o árbitro mostra pra você. Ele que- pode não mostrar, Ele pode tá? não mostrar também. Pode ser Ele da cabeça tem- dele. Pode na cabeça dele e E aparecer pronto, a acabou. Você falta não lá. tomou no placa de ninguém. Você passa, tá lá seu Tá lá número seu com a bolinha número com a lá. bolinha. Aí você também já... Que pode Você também. não sabe de quem foi, Que que hora desespero. você... É, Agora, claro, assim, exatamente. tropecei. Aí tive que dar uma trotadinha ali pra não cair. O árbitro vai te dar falta, não. Acontece. Não. É geralmente quando você tá dando a volta ali, se ele tá É. percebendo que você tá ganhando vantagem, não tá levando a É, sério. tem árbitro Entendi. que percebe isso, mas tem árbitro que não. Que Mas já na por que primeira vai ter ele já uma isenção transforma. de um árbitro desse se tem corredores do Não mundo tem, inteiro? não tem. Meio Porque difícil, aí tem mas muita tradição, entra tradição, Muito entra difícil. bandeira. Entram os árbitros, entra exatamente. A discussão é bem ampla. É bem Tem o que marcha ampla. bonito e naquele dia não tá marchando legal. E aí, às vezes, ele não toma falta por isso. Aí tem aquele cara que não marcha bem, que já todo mundo sabe que não marcha tão bem, que naquele dia tá bem, mas ele ainda toma falta. Então tem essas coisas complexas, Ah, sabe? quer dizer que no meio tem isso aí Tem, ainda, esse burburinho. tem. Não, Tem esse, a os marcha países desse que aí tem não é legal. tradição. Tem país que tem tradição. Por exemplo, o Brasil, nós não temos, Não temos a tradição. árbitros de nível internacional que vá para a que Olimpíada. pode pra fazer campeonato mundial. arbitrar numa Olimpíada, por exemplo. Então a gente já entra em Tem desvantagem outros. porque Claro. só tem árbitro europeu e asiático. E aí, minha Tem, filha, por exemplo, o nível Que é prata onde de a árbitro. marcha atlética é muito Por exemplo, o Sim, nível, o nível sim. prata de árbitro. O América do Sul tem 6.
A Europa tem 32. Meu Então, Deus. na Europa, ela é muito popular. Então, por exemplo, Espanha, que é um país super tradicional, tradicional. o cara tem... China, Japão. Então, ele já chega com aquele... É Já espanhol. chega. Então, um brasileiro, para ganhar, ele tem que ser... Tem que Muito mostrar, bom. Aquela coisa, tem né? que Já provar. chega. Ó, cheguei. É, Não poxa, preciso vamos dar nem fazer exemplo. muita coisa. Semifinal de Copa do Mundo de Futebol, Brasil e Marrocos. O que a imprensa tá falando? Marrocos já chegou, já bateu o recorde dele, tá? Parabéns. Se ela perder, Parabéns, pode já ir pra chegou na casa. Copa Já do chegou, Mundo, é. chegar aqui onde o Marrocos já chegou. Agora, se o Brasil perder, foi um fracasso. Foi um horror. Então tem isso. Esse brasileiro já tá em quarto. Muito Tá bem. bom. Então toma que falta, que você pode ficar aí, tá tudo bem. Mas o espanhol, né? Então tem essas coisas. E aí é chato, porque às vezes tem um árbitro Muito espanhol ruim. que te dá uma falta. Você Lógico. disputando contra o espanhol. Aí você vai olhar, no final dá pra você saber quem te deu a falta, a hora, tem essa organização. Aí, assim, Que continuando. horror. Você pode receber até 2 propostas. Não acontece nada, você pode seguir na prova Uma tranquilamente, boa. terminar a prova. Se você receber a terceira proposta, aquela que vai lá pro quadro, aquelas bolinhas, Tá que não 3. são avisos, porque às vezes as pessoas assistem na TV, os árbitros, pá, passa o outro. Mas eles não mandaram, enviaram essas propostas. Elas só foram sim. avisos. Melhora, tá. Entendeu? Para você melhorar. Não significa na hora. Não naquela hora que significa ele naquela manda, hora, que ele exatamente. vai mandar É, aquela tá no quadro. suposição. É a que está no quadro, é a que vale. Entendi. Quando você recebe a terceira proposta, você vai para uma zona de penalização, que chama pit line. E fica lá por Por 2 20, minutos. os 20 quilômetros são 2 minutos, que você fica lá parado, esperando dar esses 2 minutos. Depois que dá esses 2 minutos, você tem direito a voltar para a prova de novo. Se você receber outra proposta, outra bolinha daquela, seja de bloqueio ou seja de flutuação, um árbitro com uma placa vermelha vem e mostra para você, você tem que sair daquele momento, você Então tem que ser retirado da percebe-se prova. que de 6 a 8 Que árbitros. desespero isso. 3, se Desesperador. 3, a minoria, não é nem a maioria. Se 3 acharam que você não tá marchando legal naquele dia, Acabou. você vai pit line. Então, assim, claro que quando a gente vai falar de Olimpíada, tem alguns critérios. Você vê que melhorou bastante. Não é tão... Não é um cara... Do jeito que eu tô falando aqui, talvez um árbitro tá assistindo e fala, pô, tô achando que... Não, tem gente Lógico, ele trabalhando vai sério. seguir todas as tem. regras. Mas trabalhar claro com que todos. são... Agora, claro que tem humanos, e a gente sabe que onde tem humano, além de ter erros, às vezes tem maldade também. Tem uma coisa que o Lógico. cara puxa pro lado dele, aquela emoção do momento ele achou que era melhor dar, né? Então a gente sabe que tem coisas que são muito da psicologia até, né? Bem complexo, que é perigoso. Então, quando eu era Não, eu sabia juvenil... da dificuldade de uma marcha atlética, mas não imaginava que era... Não, e tem Tão muito isso. Tem. complexo assim. Com o Caio já aconteceu. Dele ser desqualificado depois que ele chegou, 10 minutos depois, já comemorou a vitória, o árbitro chega lá, você foi desqualificado. Apareceu uma falta Apareceu do nada. a falta do Tem nada, coisas você nem estranhas, viu. assim. Não. Já foi desqualificado faltando 20 metros. Já foi pra pit line. Entendeu? E É o problema não muito tem nem complicado. A quem recorrer não tem como Não tem fazer como, nada. porque eles são soberanos. É soberano. Agora, Soberano. É a decisão deles. agora, se e você pronto. estiver marchando, é bom ressaltar isso. Se você estiver marchando de 80% a 100% da perfeição, dificilmente a gente vê um cara ir pra rua assim, um cara que marcha muito bem. Tem aquele que é mais ou menos, que era o que acontecia muito comigo, que a minha marcha não estava tão boa quanto o nível que eu queria alcançar, Entendi. aí que a gente sofria mais.